dar as boas-vindas para os nossos irmãos que estão acompanhando de casa também, né? Um beijo especial às crianças, amém, queridos? Eu sei que essas 2 semanas aí a escola vai estar suspensa, amém? Mas olha, eu quero dizer uma coisa para você, para cada criança que está nos ouvindo, você é uma bênção, você é muito importante, amém? Você transmite vida com a sua vida. Então, olha, muito bom, viu? Estar você aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês. Aleluia. Irmãos, tem uma palavra que chegou até o meu coração. Eu gostaria de compartilhar, amém, com a nossa igreja nessa manhã. Amém. Em Mateus, no capítulo 14. Olha só, no Mateus, capítulo 14. Eu vou ler alguns textos aqui mais rapidamente e depois a gente vai trabalhar cada um deles. Amém? Mateus, no capítulo 14, verso 25. Oh, aleluia. Deixa eu mudar aqui a minha versão. Eu vou ler da versão revista atualizada. Olha só. Mateus, no capítulo 4, verso 25, diz assim: Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Olha só, verso 27 diz: Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, mandas-me ter contigo por sobre as águas. Verso 29, olha o que diz. E ele disse: Vem. Jesus disse para Pedro: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! Verso 31. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-lo e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Amém? Outro texto que eu queria que você lesse bem rapidamente, Mateus no capítulo 13, já que estamos aí no livro de Mateus, né, vá para Mateus capítulo 13, um capítulo antes, lá no verso 58, olha o que diz esse texto aqui. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Amém? Marcos, no capítulo 6, verso 5, o mesmo texto, a mesma ocasião, ela é descrita através da vida de Marcos, no capítulo 6, verso 5, dessa forma: não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Lá em Mateus, no capítulo 17, você me acompanha aí, amém? Hoje a gente vai ler um bocado da Bíblia, Mateus, no capítulo 17, verso 14. Uma outra ocasião aqui, olha como é que a Bíblia descreve. E quando chegaram por junto à multidão, aproximou-lhe dele um homem que se ajoelhou e disse, verso 15, Senhor, compadece-me do meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-lhe aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Presta bem atenção nisso. Eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando sofrerei? Traz-me aqui o menino. Verso 18. E Jesus repreendeu o demônio, e esse saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Verso 19. Então os discípulos, aproximando de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo nós não podemos expulsá-lo? Verso 20, presta atenção no verso 20. Ele lhes respondeu: por causa da pequenez da sua fé. Pois em verdade vos digo, se tiverdes fé como de um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. O último texto que a gente vai ler aqui, e depois a gente vai falar, explorar, entrar mais nos detalhes de cada um desses textos. Marcos, no capítulo 4, verso 36, olha o que diz esse texto. E eles, despedindo a multidão,
o levaram assim como estava no barco, e os outros barcos o seguiram. 37. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava a se encher de água. 38. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Mas eles os despertaram e disseram: Mestre, não te importa que nós pereçamos? Verso 39. E ele despertando, repreendeu o vento e disse: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Verso 40. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tem fé? Verso 41. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Amém. Vamos orar. Pai, nós te damos graças, Senhor, pela palavra. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra é a verdade. Nós oramos, Pai, pela tua instrução nessa manhã. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que nos tira da zona do conforto, Senhor. A tua palavra que nos leva ao conforto do Senhor, nos tirando da zona de conforto natural. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus, por cada um que está aqui presencialmente ou online acompanhando esse culto. Pai, eu oro para que o Senhor fale ao coração de cada um aqui nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, a tua imutável palavra da verdade. Pai, nós te damos graça pela exposição à tua palavra e pela manifestação do teu Espírito nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem diz amém aí? Balança a mãozinha para eu ver aí. Amém. Quem está falando? Ninguém está falando amém. Misericórdia. Cadê você lá? Oh, aleluia. Agora eu estou te vendo. Queridos, você observa em cada um desses textos que a gente viu uma coisa em comum. Quem aqui pode me ajudar? O que é que tem em comum em cada um desses textos? Vamos lá. Quem aqui? Tamanho de fé. O que mais? Incredulidade. O que mais? Medo. Perfeito. Olha só. Jesus fala em todos esses textos que nós lemos sobre o tamanho da nossa fé. Ele fala sobre incredulidade. Ele fala sobre medo. Amém? Todas essas coisas, elas podem ser resumidas na mesma situação. Não é assim? Que é exatamente o que Janaína disse aqui. O medo, ou seja, a falta de fé, a incredulidade. Amém? Olha só o que esses textos eles vão nos falando. No primeiro texto que a gente leu aqui foi Mateus, no capítulo 14, né? A gente não vai ler todo de novo, eu quero só acompanhar aqui com você. Primeira coisa que a Bíblia diz aqui, a gente precisa entender o texto. Olha só, a Bíblia diz que os discípulos, né, eles estavam já ali dentro de um barco e era a quarta vigília da noite. O que significa a quarta vigília da noite? Era o último, já era de madrugada, amém? Já era um tempo ali de madrugada e os discípulos estavam ali no barco, amém? E a Bíblia diz que de repente vem um homem andando sobre as águas. Eles então pensam ali que era um fantasma, né? Por isso a Bíblia diz que eles ficaram atemorizados, e o texto ali bíblico quer dizer com medo mesmo, né? Mas não é aquele medo de espanto, é aquele medo. Imagina você estar no barco e de repente aparece alguém andando sobre as águas. Você não vai achar aquilo comum, aquilo normal, aquilo ordinário, né? Era algo estranho. Então eles olham ali para Jesus andando sobre as águas, eles ficam com medo, pensando que era um fantasma. Agora, Jesus ele se faz conhecer aos discípulos. Ele diz, olha lá no 27, tem bom ânimo, né? Não precisa ficar com medo, não precisa ficar atemorizado, sou eu. Então Jesus ele se apresenta, e aí os discípulos, eles não, parece que não tem ali uma reação, e Pedro se levanta. Pedro se levanta e fala com ele: peraí, eu conheço Jesus, eu conheço aquele a quem nós temos seguido. Uma palavra dele é o suficiente. Então quer saber de uma coisa? Jesus, deixa eu te falar uma coisa, se é você mesmo, se esse aí é o Jesus que eu conheço, manda eu ir contigo. Aleluia! Se esse aí
Se esse cara aí que está andando sobre as águas é o Jesus que eu conheço, aquele que opera milagres, aquele que faz o mar e o vento se acalmar, me manda uma palavra, manda eu ter contigo e eu vou aí ter contigo. Oh, aleluia! E aí você percebe aqui no texto que Jesus ele disse, né? Vem, uma palavrinha, olha que coisa interessante. Jesus ele não pregou um sermão para Pedro. Jesus ele não ficou 40 minutos ensinando sobre as leis da física e a palavra de Deus. Não, ele simplesmente disse, Pedro, vem, uma palavrinha. Já percebeu isso? Uma palavra, vem, e aquilo foi suficiente para que Pedro, ele começasse a andar sobre as águas. Amém. Eu acho esse texto poderoso, eu acho esse texto fantástico, irmãos, porque uma palavra de Deus suspende a lei da física, uma palavra de Deus suspende o natural, uma palavra de Jesus faz com que um homem, lá nos seus 70, 80 quilos, ele não afunde na água. Aleluia! E Pedro ele começa a andar sobre as águas, até um certo ponto, e era um ponto crítico. E a Bíblia diz que Pedro começa a reparar. Olha só, vamos ver o termo, exatamente o termo bíblico aqui. Verso 30 diz assim: reparando, porém, na força do vento, teve medo. Esse medo que a gente colocou aqui, que a gente juntos percebemos, esse medo que é comum em todos esses textos que a gente viu. Diz que Pedro, ele começa a reparar na força do vento. Agora deixa eu abrir um parêntese aqui. Amém, queridos? Tem muitas pessoas que criticam Pedro por causa disso. Para mim, eu admiro Pedro por ter sido ousado de ter ouvido a voz do Senhor e atuado nela. Agora, nós não podemos perder de vista também que o fato de Pedro começar a reparar na força do vento, o que acontece ali? Pedro, ele tira o foco daquela simples palavra que Jesus tinha dito, vem, e ele começa a reparar as circunstâncias externas. Espera aí, Jesus está falando vem, mas esse vento aqui, meu amigo, esse vento está forte, esse vento está me balançando todinho. Aqui nós aprendemos uma coisa muito importante acerca de andar pela fé. Muitas vezes nós começamos bem, e por causa de uma porta aberta para a incredulidade e para o medo, o milagre não se completa. Você está comigo, queridos? Se você pensar um pouco sobre cura divina, por exemplo, há momentos onde cura divina acontece instantaneamente. Amém? Você impõe as mãos sobre a pessoa e ela é curada instantaneamente. Outros momentos, essa pessoa ela entra num processo de cura. A cura já foi liberada, a cura já aconteceu no reino espiritual, você está comigo? Mas a manifestação no mundo natural, às vezes demora um tempo, aí a pessoa entra num processo. Por exemplo, vamos pegar o exemplo de Abraão, saindo um pouco da questão da cura. Abraão, a palavra, Deus disse para ele, você será pai de multidões. Ele crê, ele recebe, o nome dele é mudado, mas quantos sabem que passou um tempo até que o primeiro filho nascesse? Você está comigo? E muitas vezes esse fator tempo abre portas para a dúvida e para a incredulidade. E é isso que eu quero falar, focar nessa noite, nessa manhã, porque eu não quero que medo e nem incredulidade roube aquilo que Deus tem para você. Está comigo, irmãos? Nós vamos ver nas Escrituras, por todos esses textos, e esse é exatamente o fator comum, que muitas vezes por causa de um tempo, e a gente pensa, ainda não chegou. Muitas vezes porque Pedro, ele não chegou até Jesus no meio do caminho, entre o início e o fim, e a consumação daquele milagre, porque a vontade de Jesus não era que Pedro afundasse, a vontade de Deus não era que Pedro afundasse, ainda que ele afundou só um pouquinho, a vontade de Deus era que Pedro chegasse até Jesus, desse um abraço nele, e juntos, através da palavra de Jesus e da fé de Pedro, eles vencessem a física.
Essa era a vontade de Deus. Mas, infelizmente, no meio do processo, por causa da força do vento, por causa das circunstâncias externas, Pedro deixou com que dúvida e medo, ou seja, incredulidade, entrasse no coração. Medo sempre vai ser o contrário da fé. A Bíblia diz que medo é um espírito. Nós vamos ver lá para frente. Deus não nos deu espírito de medo. Então, medo é um espírito. E medo sempre vai tentar te tirar do trilho da fé. Medo sempre vai tentar te balançar. Irmãos, eu não estou amaldiçoando a sua vida, não. Mas dúvida e incredulidade sempre vão tentar te roubar. Por isso que a Bíblia diz que é o bom combate da fé. O que é o bom combate da fé? É que eu tenho que andar por aí batendo em demônio? Não, irmão, Jesus já venceu. O problema não é isso. A questão é medo e incredulidade. A única coisa capaz de nos tirar do trilho, a única coisa capaz de nos tirar da bênção, da vontade de Deus, é quando nós mesmos, por decisão própria, abraçamos o medo ao invés de abraçar a palavra de Deus. Você está comigo? Olha o próximo texto que a gente viu. Olha que texto tremendo. Aleluia. Glória a Deus. Mateus, né? Mateus no capítulo 13. Nós vimos também Mateus no capítulo 13, verso 58. Esse texto aqui, eu vou falar um pouco do contexto desse texto, né? Jesus, ele vai até a sua terra natal, amém? E onde Jesus ia, milagres, curas, prodígios aconteciam. Era normal, porque para Deus o sobrenatural é normal. Para mim e para você, o sobrenatural, os milagres, a cura, prodígios, irmãos, tem que ser normal. Você está comigo? Nós somos filhos de Deus, tal pai, tal filho. Nós operamos através daquele que é o cabeça da igreja. Jesus é o cabeça da igreja. Então tudo que eu vou fazer em nome de Jesus é como se fosse o próprio Jesus fazendo. Quando nós impomos as mãos no enfermo em nome de Jesus, é o próprio Jesus impondo as mãos. Você está comigo? Funciona mais ou menos como como é que chama? Power of Attorney. Oxi, meu Deus do céu. Não, quando por exemplo, eu não tô, por exemplo, vou dar um exemplo, você vai me lembrar. Por exemplo, eu não estou no Brasil, certo? Mas eu tenho lá um papel que o meu sogro tem, que ele pode representar procuração, glória a Deus. O nome de Jesus, irmãos, é uma procuração dada pelos céus, para que você ande e atue no nome de Jesus. A gente vai falar sobre isso qualquer dia desse, amém? Isso aí já dá um seminário. Mas eu quero só que você fique com isso por enquanto. Quando você ora em nome de Jesus, quando você anda em nome de Jesus, quando você opera em nome de Jesus, você tem nas suas mãos uma procuração dada pelo próprio Jesus, onde você pode impor as mãos sobre os enfermos, você pode declarar coisas em nome de Jesus, e esse nome tem o mesmo poder, como se o próprio Jesus estivesse aqui nessa terra, andando, falando, declarando, orando. Você está comigo? E aí diz aqui o texto, que Jesus, nesse momento, né, ele vai até ali os seus irmãos, a sua terra natal, e aí o verso 56, diz assim: não vivem entre nós as suas irmãs, de onde lhe vem tudo isso? Olha, quando você percebe o texto, é muito interessante, porque isso aqui, o que Jesus estava vivendo nesse momento aqui, é basicamente aquilo que muitas vezes acontece com a gente mesmo. Às vezes a gente vai falar de Jesus, né? A gente vai testemunhar algo para a nossa própria família, aí sempre vem aquele... Rapaz, pelo amor de Deus, eu troquei suas fraldas, o que você está falando? Rapaz, eu vi você andando aqui, chutando o meio fio, eu vi você correndo de cueca, pelado na rua, o que você está falando? O que você tem para me ensinar? É mais ou menos aquele sentimento. E Jesus, ele chega à sua terra natal, e o povo olha para ele, mas Jesus, pelo amor de Deus, Jesus, isso é Jesusinho, gente. Jesusinho andou aqui com a gente. Jesusinho correu atrás dos meninos. Jesusinho estava aqui. E era isso que estava acontecendo, irmãos. Olha só, o verso 57. Aliás, vamos ler a partir do 55 para você entender que é exatamente isso. Não é este. Olha o que o povo dizia. Não é esse o filho do carpinteiro?
Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Gente, esse é Jesusinho que andava aqui com a gente. Verso 56. Não vivem entre nós as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E o 57 diz: e escandalizavam-se nele. Porém, Jesus respondeu: não há profeta sem honra, senão na sua própria terra e na sua casa. Agora, presta atenção no verso 58. E não fez ali muitos milagres. Por quê? Porque ele não tinha poder? Foi por isso? Foi porque o Deus não queria? É isso? Foi porque, de repente, Deus ficou com raiva e decidiu dar uma paulada na cabeça do povo e decidiu que aquele ali não era o dia de milagre, era isso? Não, diz assim, ó, e não fez ali muitos milagres, por quê? Por causa da incredulidade do povo. Outro, Marcos, no capítulo 6, verso 5, diz assim, o mesmo texto, você não precisa abrir lá não, eu vou ler para você. Diz assim o verso 5, não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se, verso 6 diz, admirou-se da incredulidade deles, contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Aleluia! Irmãos, você imagina isso? Jesus era a expressão exata da vontade de Deus. Você quer entender Deus, olha para Jesus. Você quer entender que Deus é bom, olha para Jesus. Jesus, irmãos, ele não conseguia chegar perto da doença e não curar. Porque aquilo era mais... Irmãos, a vontade de Deus era muito mais forte. Ele veio para cumprir a vontade de Deus. A Bíblia diz que ele fazia o que viu o Pai fazer. Então, se Jesus curou o enfermo, é porque o desejo do Pai era curar o enfermo. Jesus, ele simplesmente replicou a cultura dos céus, e no céu não há doença. Então, quando ele se encontra com a doença, ele ora pela doença e a doença vai embora, e acabou a história. Aleluia! Esse era Jesus. Jesus, ele operava dessa forma. Jesus, ele operava debaixo da cultura dos céus. E aí, de repente, chega um determinado lugar, a sua própria vila, a sua própria casa, o povo seu, aquele povo que ele cresceu junto, e a Bíblia diz que ele não pôde. Você entende a seriedade disso? Ele não pôde. Estamos falando de Jesus. Não estamos falando do meu e do seu pregador preferido. Estamos falando do próprio Jesus. E ele não pôde. Ele foi bloqueado de operar milagres. Sabe por quê? Por causa da fé do povo. Ou a falta de fé do povo. A incredulidade. Você percebe a seriedade que é incredulidade? Você percebe então a seriedade que é a dúvida, o medo? A dúvida e o medo, a incredulidade vão fechar as portas para o milagre de Deus. Eles vão fechar as portas para que o poder de Deus seja disponível. Aliás, disponível ele sempre está, mas eles vão fechar as portas para a operação do poder de Deus. Você percebe a seriedade disso, irmãos? Aleluia! Aleluia! Vamos continuar o texto aqui. Eu creio que Deus está falando aos nossos corações, amém? Mateus no capítulo 17. Olha esse texto aqui também é muito importante, muito interessante. O texto que nós lemos também no início, Mateus no capítulo 17, verso 14. Olha esse texto de Mateus no capítulo 17, verso 14. Né? Nós vimos esse texto, já lemos esse texto. Diz que Jesus aqui, ele se aproximou de um homem, né? E esse homem, ele tinha um filho, e esse filho era lunático, era maluco, era doido. Né? E no decorrer do texto, você percebe que aquele filho, ele estava endemoniado. Aquilo não era uma doença comum, aquilo não era uma simples falta de vitaminas, não. Aquele filho era maluco por causa de uma possessão demoníaca. E diz aqui o texto que você imagina isso para um pai, diz que ele era louco, que ele pulava no fogo. Ele viu o fogo, ele pulava para dentro do fogo, olha para você ver. E às vezes ele pulava dentro da água, então assim, era um espírito atormentando aquele jovem, era uma coisa louca.
E aí esse homem diz, ele vira para Jesus e disse: olha, Jesus, deixa eu te falar uma coisa, eu apresentei o caso, eu apresentei essa situação para os teus discípulos, e eles não puderam curá-lo. Eita, aleluia! Esse texto aqui é talvez um dos textos mais controversos acerca de cura divina. Muitas pessoas usam esse texto para dizer que nem sempre é a vontade de Deus curar, mas a gente vai quebrar essa vaca sagrada hoje pela manhã, amém? Você vai entender exatamente o que significa esse texto. Porque eu entendo porque que as pessoas pensam assim. O 16 é muito explícito. Ele diz, olha, apresentei aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Não precisa de interpretação. Não precisa de irmos para o grego. É simplesmente está dizendo que o pai dizendo, olha, eu estou com essa situação, eu estou desesperado, a pressão está aqui, toda vez que eu olho para o meu filho, ele não parece nada comigo, ele está um louco, está um maluco, e eu apresento para os seus discípulos, eles não puderam fazer nada. Aí o verso 17 diz, começa a prestar atenção no texto, a gente precisa ler a Bíblia, irmãos, nos detalhes, amém? E eu oro para que o Senhor abra os olhos do seu entendimento mesmo, amém? Para que você veja os detalhes da Escritura. Olha que interessante, olha a resposta de Jesus diante daquela situação, diante do apresentei aos seus discípulos e eles não puderam curá-lo. Olha o que Jesus diz, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Traz-me aqui o menino. Oh, aleluia. Verso 18 diz, e Jesus repreendeu o demônio e esse saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Ficou são, instantaneamente. Sabe o que aconteceu aqui? Jesus, ele dá uma desabafada, né? Ele vê aquela situação, ele falou, pelo amor de Deus, ó povo incrédulo. Basicamente é isso que ele disse. Ele vem cá atrás desse menino aí. Vai embora, demônio, Satanás do inferno. E o demônio vai. Aí, 19, acaba a situação, passa aquele movimento, né? Lá em Minas a gente diria, passa aquele fuzuê. Vai cada um para o seu lado. Verso 19 diz assim, então os discípulos aproximaram de Jesus e perguntaram em particular. Olha, vamos entrar na história aqui. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Se o pai disse que apresentou os discípulos e eles não puderam, e não aconteceu nada, é porque os discípulos tentaram. Eu garanto para você, segundo a interpretação desse texto bíblico, os discípulos tentaram expulsar aquele demônio. E aí agora eles vêm para Jesus e dizem, olha Jesus, aqui, está só a gente aqui agora, né? Está aqui a liderança, abre o jogo aí para a gente, o que aconteceu? Por que a gente não conseguiu curar ele? Verso 20, Jesus não fazia volta não, irmão, o que eu amo em Jesus é isso. Hoje as pessoas ficam com medo de pregar a verdade, com medo de ofender o outro. Né? Ah, eu não posso falar isso na igreja que vai ofender o irmão. Irmão, se o irmão ficar ofendido por causa da palavra de Deus, irmão, é melhor que vá embora mesmo, não estou nem aí. Você está comigo? A palavra de Deus é a verdade, é o que liberta, irmãos. E se a palavra de Deus está ofendendo, é melhor pegar o beco. Simples assim. Jesus, ele um dia ele está lá pregando, e aí o povo vai embora. Né, porque acharam o discurso de Jesus pesado demais. Meu Deus, que discurso pesado. Foi todo mundo embora. Aí vem os discípulos. A resposta de Jesus para eles foi, vocês querem ir também? Fica à vontade. Você está comigo, irmãos? Irmãos, olha, a gente tem que ter mesmo compaixão, tem que andar em amor, tem que abraçar os irmãos. Nem todo mundo está no mesmo nível. E essa igreja aqui, irmãos, é primeiro para te abraçar, para te levantar, para te colocar para cima. Você está comigo? Você nunca vai ser ignorado, você nunca vai ser humilhado, porque às vezes você não está ali no mesmo nível de fé de outra pessoa. Pelo contrário, a gente vai pegar todo mundo e levantar, irmãos. A gente vai todo mundo crescer. Você está comigo? Agora,
Aqueles que não dão a ouvida à palavra de Deus, irmãos, que ficam ofendidinhos por causa da palavra de Deus, aí é difícil, aí não tem como não. Mas vamos lá, vamos voltar ao texto aqui. Olha o que Jesus responde. Né? Os discípulos chamam Jesus de lado, perguntam para ele: Jesus, eu não estou entendendo nada. Por que a gente não conseguiu? O que está acontecendo? O que aconteceu? Aí Jesus, ele sem dar volta nenhuma, por causa da pequenez da vossa fé. Olha que legal. Imagina você escutar isso do seu líder. Por que isso não aconteceu? Porque sua fé é pequena demais, meu filho. Oh, aleluia. Pois em verdade, olha esse texto aqui, irmãos. Pois em verdade vos digo, se tiverdes fé, como de um grão de mostarda, direi a este monte, passa daqui para colar, e nada vos será impossível. O verso 21, que está em parênteses, então, em primeiro lugar, isso significa que não está em todas as versões, os rolos da Bíblia originais. Está comigo? Toda vez que você vê um texto em brackets, como é que chama isso em português? Não, quadradinho. Colchete. Toda vez que você vê um texto na Bíblia em colchete, isso significa que não está em todos os escritos originais. Está em alguns, não em todos. Amém? Para começar a história é isso. Mas o 21 diz assim: mas esta casta não expele, senão por meio de oração e jejum. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa aqui. No verso 20, deixa eu voltar aqui, peraí, só um minuto. No verso 20, Jesus ele responde a pergunta dos discípulos diretamente. Por que motivo não podemos expulsá-los? E Jesus responde: porque você não tem fé suficiente, incredulidade, dúvida, medo. É o contexto que nós estamos falando aqui. Jesus ele diz claramente: o motivo foi esse. Por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos afirmo, se tiveres fé, como um grão de mostarda, direi a esse monte, passa daqui para colar, e nada vos será impossível. Ok, entendi, pastor. Mas e o 21? Como assim o 21? Entenda o 21 no contexto. Mas antes da gente chegar no 21, eu quero que você vá para Mateus capítulo 10, verso 1. Para você entender o contexto desse texto. Mateus no capítulo 10, verso 1. Olha o que diz aqui. Mateus no capítulo 10, verso 1, a gente vai voltar para o 17, 21 em 2 segundos. Mas olha o 10, Mateus no capítulo 10, verso 1. Tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos, para expelir e para curar toda a sorte de doença e enfermidades. Espera aí, vamos pensar aqui. Vamos ver o que está acontecendo no 10. Daqui a pouco a gente viaja para o 17, mas vamos voltar no 10. Jesus chama os discípulos e dá para eles autoridade, a mesma autoridade que ele tinha, Jesus entrega. É a mesma coisa que está escrito lá em Efésios. Mesma coisa que está escrito no final dos evangelhos. Quando Jesus ele diz: olha, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, ide. Jesus ele envia a igreja debaixo da mesma autoridade que ele possuía. Ele entrega para a igreja a autoridade do nome de Jesus, que vale o mesmo tanto, como eu disse, o próprio Jesus andando na terra. E agora o que ele diz? Olha, discípulos, vem cá. Eu vos dou autoridade para, olha só, pontua aqui especificamente, para expulsar espíritos imundos e para expelir e para curar toda sorte de doença e enfermidade. Sabe o que significa isso? Tudo estava incluído. Todas as doenças estavam no pacote. Inclusive a doença do filho do pai do menino de Mateus capítulo 17, que a gente acabou de ver. Ou seja, havia incredulidade naquilo que tinha sido dito. Se Jesus ele envia os discípulos e ele diz: olha, a autoridade é sua, vá e eu te dou poder para curar toda e qualquer doença. Ele não disse toda e qualquer doença, meu filho, exceto aquela que vai aparecer daqui a 7 capítulos.
Ele não disse isso. Ele disse toda e qualquer doença. Aleluia. A palavra de Deus diz que toda autoridade nos foi dada no céu e na terra, né? Autoridade sobre principados e potestades. Lembra disso? Não só do presente século, mas do que há de vir. Existe autoridade delegada à igreja, a mesma autoridade que os discípulos receberam nesse momento aqui. Só que aí lá no 17, a gente já viu, vamos voltar lá para o 17. Diz o texto aqui que eles não puderam expulsar. Eles perguntam a Jesus por quê? E Jesus responde, por causa da pequenez da vossa fé. Fé na onde, irmãos? Fé naquilo que tinha sido dito. Fé na palavra de Deus. Fé naquilo que a Bíblia disse a respeito deles. Porque os discípulos não tinham a Bíblia como eu e você, mas eles tinham a Bíblia em Jesus. Aquilo que eu e você temos escrito, eles ouviram de Jesus para depois escrever. Então foi dito primeiramente a eles, de voz audível, do próprio Jesus. E se Jesus disse, irmãos, que ele te dá autoridade para pisar serpentes, escorpiões, ele te dá autoridade, irmãos, está resolvida a questão. Na cabeça de Deus está resolvido. Uma vez que Deus diz, irmãos, a Bíblia diz que a palavra não volta para ele vazia, sem antes cumprir o que lhe apraz. Sabe o que significa isso? Deus falou, está dito, irmãos. Deus não vai mudar de ideia. Você está comigo? Ele é o mesmo ontem, hoje, vai ser para sempre. Disse, está dito. E é por isso que Jesus disse, olha, vocês não puderam curar por causa da incredulidade. Ah, mas e o 21? Por que Jesus agora está falando que essa caça não se espelhe, senão por jejum e oração? Deixa eu te dizer o porquê. Muitas vezes, para que a gente aumente a nossa fé, é necessário uma consciência maior do reino dos céus. E é por isso que Jesus disse, olha, você precisa fazer jejum e oração. Se é necessário você fazer isso, para que, irmão, você tenha mais consciência do reino dos céus, para que as coisas de Deus fiquem mais conscientes na sua vida do que as coisas naturais, faça isso, irmãos. Faça isso. Faça o que for necessário para que o reino dos céus seja mais normal do que o reino natural. Sabe por que medo entra? Porque muitas vezes as pessoas estão dando atenção a que a televisão está dizendo, muito mais do que a Bíblia está dizendo. Muitas vezes as pessoas estão prestando atenção ao que o Facebook diz, ao invés daquilo do que a palavra diz. Irmãos, tudo isso é bom demais, não tem problema nenhum contra a televisão, redes sociais, não tem problema nenhum. Fica tranquilo, desde que a palavra seja prioridade, as informações da palavra que vem dos céus sejam prioridade na minha e na sua vida. O momento que você viu que aquela informação exterior, assim como Pedro viu que a força do vento estava mais forte do que a voz de Jesus dizendo, vem, ele começou a afundar. E o momento que você perceber que a voz exterior está maior do que a voz dos céus, irmãos, aí é o momento de você tomar decisão. É o momento de você tomar uma postura. Postura essa que só você pode tomar. Eu não posso tomar por você. Eu não posso exercer fé por você. Eu não posso tomar essa postura por você. É individual, irmãos. Fé é individual. Fé é um posicionamento, irmãos. Você está comigo? Fé é posicionamento. É você pegar aquela palavra que foi dita, irmãos, se firmar naquela palavra e acabou a história. Pode o sangue dar na canela, pode o mundo desabar. Irmãos, a palavra de Deus é a verdade. E Deus não muda. Ele é o mesmo hoje, sempre. Aleluia! Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Pode estar acontecendo o que for. Nós amamos o mundo e temos compaixão do mundo, mas eu e você não vamos morrer antes do tempo. Nós vamos cumprir os feitos do Senhor e o propósito de Deus na minha e na sua vida vai ser cumprido. Aleluia! Essa é a verdade da palavra, de um Deus que não muda, aleluia, é disso que você precisa se encher, se encha da palavra. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, talvez você não esteja percebendo ainda, mas Jesus está voltando e vai ficar pior no mundo. Não pense que vai ficar mais leve, vai ficar pior. Agora deixa eu te dizer uma coisa bem claramente, o abismo entre os da fé e os incrédulos vai só aumentar.
Se você está achando que é pressão, que a gente está vivendo pressão, você ainda não viu nada, irmãos. Você ainda não viu nada. Espera começarem a proibir culto. Daqui a pouco começam a proibir, sabe o quê? Você de ter uma Bíblia. Sabe o que você vai fazer? Se encher da palavra, irmãos. Sacudir esse mundo. Aleluia! Estamos voltando no tempo dos apóstolos, irmãos, onde eles eram reconhecidos como aqueles que sacudiam o mundo. Aleluia! Irmãos, é tempo de te encher da palavra. É tempo de congregar mesmo, seja através do Zoom aí, seja aqui na igreja, é tempo de congregar, se encher da palavra, se cercar de pessoas que vão crer como você. Não é tempo, irmão, de ficar prestando atenção na força do vento, porque a força do vento, prestar atenção em outras coisas, vai fazer com que a gente perca a bênção, vai fazer com que o milagre aconteça pela metade. Graças a Deus pela misericórdia de Deus, graças a Deus pela mão misericórdia de Jesus, que pegou Pedro. Mas deixa eu te falar uma coisa, Pedro não viveu o melhor de Deus. Esses discípulos aqui não viveram o melhor de Deus nesse momento. Pedro, naquele momento que estava andando sobre as águas, não viveu o melhor de Deus. Que o melhor de Deus era que o milagre fosse completo. O melhor de Deus foi que aquela palavra se cumprisse, irmãos. Que, irmãos, cada promessa que Deus te falou, cada coisa que Deus te falou, cada promessa, cada palavra que você recebeu, não largue mão. Faça como aquele cachorro pitbull, irmãos. Vai tentar tirar um osso da boca de um cachorro. Vai tentar tirar um osso da boca de um cachorro pitbull. Você não consegue, porque ele tem foco naquilo. Aquilo ele vai roer aquilo, ele vai segurar aquele osso. Não tem força no mundo capaz de tirar aquele osso da boca dele. Assim tem que ser eu e você, irmãos, firme na palavra, fortalecido na palavra. Oh, aleluia! Oh, aleluia. Irmãos, o que você está fazendo aqui pela manhã é a coisa mais importante da sua semana. É onde você vai se encher, onde você vai se fortalecer. Sabe para quê, queridos? Para você cumprir a vontade de Deus nessa semana. Essa semana não vai ser um desastre. Essa semana vai ser uma bênção. Essa semana o poder de Deus vai operar através da sua vida. Essa semana pessoas vão ouvir de Jesus. Essa semana, irmãos, é tempo onde você vai prosperar. Você vai crescer. Você vai receber promoções. Portas vão se abrir. Aleluia. Eu fico pensando, irmãos, nas pressões que empresários estão vivendo nesse momento. Quanta pressão. O vento, irmãos, está batendo forte. Está todo mundo querendo desistir, está todo mundo querendo fechar. Mas eu e você não somos daqueles que retrocedem. Oh, aleluia. Eu tenho orado, irmãos, pelos nossos irmãos, aqueles que estão empregados, para a promoção vir mesmo, para portas de emprego se abrir, para aqueles que ainda não estão empregados. E tenho orado também para os nossos patrões, irmãos, para os nossos empresários dessa igreja, e aqueles que são os nossos patrões, irmãos, eu preciso orar por eles, sustentar esse povo em oração, para que eles não caiam na mesma cilada do mundo e comecem a reparar a força do vento. Oh, aleluia! Então, irmãos, se for preciso que você faça jejum, faça oração, nós não somos contra isso não, irmãos. Jejum é bíblico. Você está comigo? Faça um jejum na sua casa, com a sua família. Se Deus nos direcionar, a gente faz até um jejum coletivo da igreja. Não fiz ainda porque Deus nos direcionou e eu não vou fazer coisa da minha cabeça. Você está comigo? Mas se Deus falou no seu coração, faça um jejum para quê? Para que você se torne mais consciente das coisas de Deus. É isso que o jejum faz, irmãos. Jejum não é para manipular Deus. Você está comigo? Jejum não é para colocar Deus na parede. Ah, Deus me prometeu uma bênção, ela não está chegando, eu vou fazer um jejum, vou colocar Deus contra a parede. Não. Jejum não é para Deus, jejum é para mim e para você. Para que a gente se torne mais consciente das promessas de Deus, para que a gente torne mais consciente do reino de Deus, do que o reino natural. Porque muitas vezes a gente está muito consciente disso aqui, ó, daquilo que a gente consegue pegar, daquilo que a gente consegue ver, daquilo que os 5 sentidos falam para a gente. É tempo de ficar mais consciente da palavra de Deus, irmãos. Se encher da palavra. Mas eu não estou vendo nada. E daí, fé não é. Irmão, deixa eu abrir esse texto aqui para você. Depois a gente vai para Marcos capítulo 4, para a gente concluir, amém?
2 Coríntios capítulo 5, verso 7, não precisa abrir lá não. 2 Coríntios capítulo 5, verso 7, diz assim: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Andamos por fé e não pelo que vemos. Andamos por fé e não pelo que vemos. Não é o contrário. Às vezes a gente está esperando ver para que aquilo testifique o que estamos crendo. É o contrário, irmãos. É você andar por fé e aquilo que você viu vai mudar. Você anda por fé, você se enche da palavra, declara a palavra e aquilo que você está vendo vai mudar e vai se alinhar de acordo com a palavra. Você está comigo? Aleluia. Vamos concluir aqui com Marcos no capítulo 4. Marcos capítulo 4. Também um texto muito interessante. Marcos capítulo 4, verso 36. E eles, despedindo da multidão, o levaram assim, estava num barco. Aí eu vou dar uma resumida aqui para você, porque a gente já leu esse texto. A Bíblia diz que os discípulos, Jesus e os discípulos estavam pregando, ministrando a palavra, e aí eles entram num barco, né? O Marcos não fala isso, mas outros textos, se não me engano, Mateus diz assim, que Jesus ele disse, olha, vamos passar para outra margem. Vamos atravessar, vamos passar para outra margem. Aí o 37 diz assim, olha, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessaram contra o barco. E de modo que o mesmo já estava a se encher de água. Imagina aí a situação. Você lá, os discípulos, Jesus, todo mundo no barco, e aí diz que a água começa a entrar no barco. Né? Não sei quanto é você, mas muita gente ia começar a ficar meio... Peraí. Lembra daquele dia que eu disse que o que afunda o barco é quando o que está fora entra para dentro. Esse é um exemplo. Se a água começar a entrar no barco, o barco afunda, irmão. Não tem meio termo. E aí eles começam a ver essa situação e diz que de repente eles olham para Jesus. Onde é que Jesus está? Dormindo. Jesus está dormindo. E aí os discípulos, eles ficam meio bravos aqui com Jesus, né? E ele diz, mestre, né? Aqui no texto, aqui parece que é algo bem, mestre, não te importa que perecemos. Não, irmão, eles estavam bravos mesmo, porque o negócio está sacudindo, vem vento, vem tempestade. Ô, livramento, obrigado, Jesus. Está tudo vivo aí? Misericórdia, cuidado com aquele tijolo ali, Filipão. Aleluia, Deus é bom. Não, para quem está em casa, caiu um pedaço de tijolo do teto. Oh, aleluia. Aleluia, Deus é bom demais. E aí, queridos, eles estão aqui no barco. Presta atenção aqui, gente. Oh, aleluia. Eles estão aqui no barco, aí de repente começa a ventar, começa a sacudir o barco. Amém? E aí eles olham para Jesus, Jesus está dormindo. Eles ficam bravos com Jesus, vão lá e acordam Jesus e dizem, ô mestre, Jesus, o que você está fazendo aí? Não está vendo aqui, ó? Está sacudindo tudo, olha o vento, olha o mar. Isso me... Agora, irmãos, presta atenção numa coisa aqui, vamos entender o contexto. Esses eram pescadores profissionais. Essa não era uma tempestadezinha, não. Era um temporal. A Bíblia diz que o barco estava quase afundando, estava quase na pique. Algumas versões dizem. Esses eram pescadores profissionais, não é igual a mim que se eu entrar no barco, começar a chuviscar, eu já fico, meu Deus do céu, e agora? Não, eram profissionais, o barco estava sacudindo. E olha para Jesus, Jesus dormindo. Aí ele diz, não importa que a gente pereça, não. Agora, o melhor é a resposta de Jesus. Verso 39 diz que Jesus resolve a situação, ele repreende o vento e disse, olha, acalma-te, vento, emudece. Aí o que acontece? 3 meses depois o vento se acalmou. Não, instantaneamente o vento se aquietou e fez grande bonança. Na hora, bum! Verso 40 diz, e aí ele não, só que aí não fica assim não, meu amigo. Jesus não tem dessa de não ofender, não.
Ó, cala a boca, vento. Psh, acabou, fechou tudo. Agora deixa eu resolver uma situação mais importante que esse vento aí. Ele olha para os discípulos e diz: por que vocês são tímidos? Como é que não tendes fé? Irmãos, essa pergunta que a gente nunca ouça uma pergunta dessa, em nome de Jesus. Mas, queridos, deixa eu te dizer uma coisa. A mesma pergunta que Jesus faz aqui, ele já tinha feito antes. A mesma pergunta que Jesus faz aqui, ele já tinha questionado algumas pessoas. Agora deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Podia estar chovendo canivete do céu. Antes de entrar naquele barco, Jesus tinha dito: nós vamos para outra margem. Quando Jesus nos diz: nós vamos para outra margem, nós vamos para outra margem. Não importa o que aconteça no meio do caminho, eu e você vamos chegar lá. Por quê? Porque o barco é bom, porque a prova de chuva, porque nada acontece com esse barco, ele é indestrutível? Não, porque a palavra de Deus, ela é indestrutível. A palavra de Deus não sai da boca dele sem antes cumprir o propósito. A hora que ela cumpre o propósito, fez, aí tudo bem. Aleluia. Irmãos, estamos vivendo um tempo onde nós precisamos nos encher da palavra. Estamos vivendo um tempo onde mais do que nunca precisamos ter certeza da nossa fé. Precisamos investir. O maior investimento que você pode fazer durante esses dias é na sua fé. Durante a sua vida inteira foi assim, mas agora muito mais. Sabe por quê, irmãos? Porque muito mais dúvida vai tentar chegar. A sua fé vai ser questionada por causa de pressão, por causa de perseguição. Eu não estou falando isso para te assustar, não. Eu estou falando isso justamente para você ser sacudido por dentro. Eu oro para que você seja sacudido por dentro, irmãos. Está na hora de parar de ficar ouvindo besteira. Tem até besteira gospel. Gente que fala besteira. Irmãos, tudo que não provém de fé é pecado. É tempo da gente pegar essa palavra de forma literal e crer nela do jeito que está escrito. Aleluia! É tempo de nós, irmãos, nos enchermos da palavra de Deus. É tempo, irmão, de nós cada dia mais nos estar... Irmãos, o mundo está desesperado. O mundo está com medo. O mundo não sabe o que fazer. Os governos estão perdidos. Cada dia é uma decisão diferente. Cada hora, ninguém sabe o que fazer. Sabe quem tem a resposta? A palavra de Deus. Sabe aonde você vai encontrar conforto? Na palavra de Deus. Sabe aonde você vai encontrar a paz que sobrepassa todo entendimento? Na palavra de Deus. Sabe onde você vai encontrar alegria no meio da tribulação? Na palavra de Deus. É tempo de nos enchermos de tudo aquilo que Deus tem para nós, irmãos. É tempo de nós crescermos na palavra de Deus. Aleluia. Marcos capítulo 11, verso 23, diz: se alguém disser a esse monte, seja qual monte for, se alguém disser a esse monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo que disser será feito. João capítulo 15, verso 7 diz: olha, se eu estiver nele, as palavras dele estiverem em mim, olha como é importante a palavra, olha como é importante eu estar nele, e as palavras dele estiverem em mim. Diz a Bíblia, irmãos, que eu vou pedir o que eu quiser e será feito, mas existe um pré-requisito, é que eu esteja nele, e as palavras dele, eu esteja cheio da palavra de Deus, cheio da palavra de Deus. É tempo de avançar, irmãos, não é tempo de retroceder, não é tempo de ficar parado. Olha o testemunho dessa igreja, da nossa casa, irmãos. Aleluia, olha o testemunho, olha em volta, vê o que Deus está fazendo, irmãos. Nós somos só um prédio, estava todo mundo feliz naquele prédio bacana, bom demais, e Deus decidiu que o prédio era pequeno.
Para que isso? Porque vai chegar gente mesmo, irmão. Deus falou e vai acontecer. Vai chegar gente do norte, sul, leste, oeste. Irmãos, esse espaço aqui é grande demais. Sabe para quê? Para você convidar esse povo tudinho que está vindo na sua mente, que está com medo, que está inseguro, que precisa de uma palavra que vai levantar eles. Aqui é a verdade, irmãos. A palavra é a verdade. Nós vamos ver pessoas sendo libertas através do poder da palavra. Nós vamos ver pessoas sendo curadas. Temos visto domingo após domingo, gente sendo curada instantaneamente e vai só aumentar. Sabe por quê, irmãos? Aonde tem trevas, é onde a luz brilha mais ainda. É assim que funciona. Não vai ficar ninguém com medo aqui não, irmãos. Não vai ficar ninguém com incredulidade não. Nós vamos avançar, irmãos. Aleluia. Nós somos o povo da fé. Nós não retrocedemos, irmãos. Nós não retrocedemos. Nós avançamos. Nós avançamos. Aleluia. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Eu estou vendo, aleluia, vai passar esse fim de semana, o próximo. Em nome de Jesus, as nossas crianças vão estar de volta aqui nesse prédio. Esses meninos se enchendo da palavra. Irmãos, tu pensa que não? As nossas crianças têm sido bombardeadas na escola com incredulidade. As crianças que eles têm contato, não, elas acham que Deus não existe. Sabe por quê? Porque o pai falou que Deus não existe. As nossas crianças vão brilhar no meio da escola aqui, irmão. No meio da escola aqui. Sabe, eu honro mesmo. Honro e sempre vem me honrar. Pastor Marlon também honra a igreja de crianças. Irmão, eu honro mesmo. Um dos departamentos mais importantes que nós temos nessa igreja é a igreja de crianças. Porque os nossos filhos que estão sendo bombardeados, lá eles estão recebendo fé, estão recebendo a palavra. E a hora que alguém falar com eles que Deus não existe, eles vão saber o que responder. Deixa de ser bobo, menino, como é que Deus não existe? Eu falei com ele hoje. Oh, aleluia. Irmãos, deixa o povo olhar para a gente mesmo, deixa o povo pensar, como assim esse povo é doido, está todo mundo em crise, eles estão indo para um prédio maior, um prédio onde o aluguel é melhor. Irmãos, aquele que deu o sonho é o que paga a conta, e acabou-se. Nós não vamos parar não, irmãos, nós vamos aumentar, e se o diabo ficar fazendo raiva, a gente vai para um maior ainda, e acabou-se. É assim que funciona. Você está entendendo, irmãos? Deus é fiel. Deus é fiel e essa palavra funciona. Essa palavra está guardando a sua casa, a sua família. Essa palavra está guardando cada um aí que está assistindo a gente online. Essa palavra está nos guardando, irmãos. Essa palavra está nos guardando. Oh, aleluia. Ei, glória. Deixa eu orar por você. Pai, nós te damos graça, Senhor. Porque a tua palavra é a verdade. Pai, nós te damos graça por esse país. Pai, nós levantamos mesmo um clamor por Portugal, Pai. Nós oramos pelos portugueses e pelas outras nações que se reúnem nesse país, Pai. Pai, nós levantamos um clamor por essa nação. Nós levantamos um clamor pelo presidente, pelo primeiro-ministro, Pai. Nós levantamos um clamor enquanto pessoas estão decidindo através da votação, a próxima liderança, Pai. Nós oramos por, Senhor, sabedoria do alto. Pai, nós oramos para que o espírito de medo deixe esse país em nome de Jesus. Nós vamos contra o espírito de medo, Pai, porque o Senhor não nos deu o espírito de medo. Pai, nós te damos graças, Senhor, pela Tua palavra. A Tua palavra está a funcionar em Portugal. A Tua palavra está libertando o povo. A luz da Tua palavra está crescendo, crescendo, iluminando mais pessoas. Pai, obrigado, Senhor. A Tua palavra é a verdade, Pai. Pai, nós não retrocedemos. Nós vamos ver, Pai, a influência dessa igreja aumentando mais ainda no centro de Portugal, aqui em Leiria, Marinha Grande e região. A influência dessa igreja aumentando, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, por essa igreja entrando em todos os aspectos da sociedade, Pai. Desde o pobre até o rico, Pai, serão impactados, influenciados por essa palavra, Pai.
Aleluia, desse Senhor. Pai, nós oramos, Pai, por influência. Aumenta a nossa influência, Pai. Levanta o farol dessa igreja, Pai, para que a gente possa iluminar mais e mais pessoas. Pai, eu oro por cada família, cada pessoa, cada membro dessa igreja, Senhor. Obrigado pela a tua mão, guardando cada um deles. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, aonde eles estão agora, a tua mão guardando cada um deles, Pai. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra é a verdade, a tua palavra que foi pregada, ministrada nessa manhã, é a verdade. E em nome de Jesus, se tiver alguém com doença no corpo, dor de cabeça, Senhor, qualquer tipo de dor no corpo, nas juntas, em qualquer parte do corpo, em nome de Jesus, eu declaro cura, saúde divina agora, operando na sua vida agora, em nome de Jesus. Você é curado do alto da cabeça até a planta dos pés. O poder de manifestação de cura operando na sua vida agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu percebo que teve pessoa curada no Zoom aí, ó. Eu vejo dor saindo no Zoom aí, ó. Aonde você está na sua casa. Depois você escreve aí no chat, para a gente saber quem é. Ou levanta sua mão aí, faz um sinal para a gente saber quem é. Aleluia, olha lá, já havia ali uma mãozinha levantada, glória a Deus, Deus é fiel, obrigado, Pai, a tua palavra é a verdade, a palavra é a verdade, meu irmão, a palavra é a verdade, a gente não está aqui porque nós estamos num clubinho evangélico, não, irmãos, a palavra é a verdade, e essa palavra funciona, oh, aleluia, obrigado, Pai, obrigado, Pai.